do que aqueles dados diz sobre o conjunto, sobre aquele grupo estudado, ok? Então o que acontece? Para facilitar a visualização, um dos modos de fazer isso é através de tabelas. As tabelas podem ser utilizadas então para visualizar, e na verdade são bastante utilizadas para isso, uma coisa, ok? E além disso a gente tem uma seguinte observação a ser feita, que isso aí, a tabela deve ser uma forma objetiva de se demonstrar o comportamento de variáveis. Então, reforçando, ratificando o que eu tinha falado, uma forma objetiva, fácil de se visualizar os dados da pesquisa. Então a tabela vai servir para isso. E fala também no slide sobre variáveis. Olha lá, fala aí no final, comportamento de variáveis. Se lembram o que é variáveis, pessoal? Se lembram? É uma característica de interesse da pesquisa. Então as variáveis, variável para a gente na estatística é uma característica de interesse da pesquisa. Então é aquilo que está sendo observado e que pode variar de acordo com o que da tabela é a facilidade em apresentar os dados para se possa analisar eles. Então, nesse caso aqui, quando a gente verifica uma tabela, e agora a gente já sabe que as tabelas são formas, são meios de apresentar o resultado de uma pesquisa, então, primeira coisa, ao você observar, vai ser o quê? O título. O título, ele tem que dizer exatamente o que aquela tabela vai estar expressando. Qual é o sentido? Para que existe essa tabela? Então, no título vai ter que ser, bom, essa pesquisa é sobre o quê? Nesse caso, se a gente observar, nós vamos verificar que é sobre população. Aqui diz população do município X nas décadas de 1940 a 1980. Então, nesse caso, quando eu falo de título, tem que dizer sobre o que essa tabela apresenta esses dados, quando ocorreu essa pesquisa, né? Justamente é para você não contestar, quer dizer, quando que esses dados foram organizados e também aonde. Então, o que, quando e onde. Essas três palavras-chave vão ter que estar presentes no título da tabela, porque você tem uma noção geral do que representam esses dados ali. Então, nesse caso, o primeiro momento vai ser o título, que ele vai se encontrar acima dessa tabela. Nessa tabela, nós precisamos observar que nós temos o cabeçalho. Vai ser justamente onde eu tenho a apresentação de uma variável, que nós sabemos também que é a característica de interesse, não um assunto de interesse de estudo. E também temos o total, né? Embora não seja do estudo, mas é uma informação resultante a partir das variáveis. Nesse caso aqui, nós definimos como anos uma questão que é uma característica de interesse. Então, nós estamos colocando 1940, 1950, 60, 70 e 80. Então, nós definimos, chamamos o célula, o casa, né? Cada retângulo, porque uma tabela, se nós observarmos melhor, nada mais é do que um conjunto de linhas, né, com colunas. Então, são os elementos essenciais ao... Algum elemento específico, lá na tabela, algum ponto específico, e as notas, para esclarecer o conteúdo geral da apostila, a gente pode tentar entender as chamadas como uma nota específica, ok? A chamada nada mais é do que uma nota específica, algo pontual lá em algum dado, em algum lugar da tabela, enquanto a nota ela é geral em relação à pesquisa. E ainda a gente tem a fonte dos dados. Se houver, pessoal, nem sempre existe fonte dos dados. Por quê? Porque você pode realizar a pesquisa e você pode coletar os dados. Então não tem uma fonte. Você realizou a pesquisa, você coletou os dados. Fonte, é claro, só se vocês estão copiando ou estão buscando essa tabela, os dados da tabela de alguma outra pesquisa, de algum outro local, de que alguém fez essa pesquisa, não foi você, ok? Na apostila aí de vocês têm exemplos de fontes, de tabelas que a gente buscou na hora de escrever a apostila. Então vamos pegar um exemplo para facilitar tudo isso, facilitar o entendimento. A gente tem um exemplo aí na tela. Olha em cima tem o título, que vocês já viram que é obrigatório, tem aqui embaixo a legenda explicando algum conceito, alguma abreviação que foi utilizada, alguma padronização. E exatamente em relação à última coluna, que é a coluna conceito. O que é C, o que é B, o que é A? Aqui nessa legenda explica. O conceito A é quando obteve nota maior ou igual a 5 e menor ou igual a 10, ou seja, nota entre 8,5, desculpe. Então, quem obteve uma nota entre 8,5 e 10. O B, entre 7 e 7,4. C, entre 5 e 7,4, desculpe. E assim por diante. Então, está explicando ali na legenda
o que é aquele conceito. Então a legenda está explicando essa abreviação, esse que está sendo adotado, ou uma padronização. Embaixo, pessoal, a gente tem aqui a nota. Lembre-se que a nota é referente ao conteúdo geral, um esclarecimento geral em relação à tabela pesquisa. A nota diz: a pesquisa foi realizada entre alunos que tinham 20 e 30 anos. Então, olha só, um esclarecimento geral sobre a pesquisa, somente com alunos entre 20 e 30 anos. E no final tem a fonte da tabela, as pesquisas com diferentes tipos de séries, né? Isso, tem as formas de classificação dessas tabelas aí. Então, vamos começar conhecendo primeiramente, pessoal, quais são essas séries, esses tipos de classificação. Anos de 1940 a 1980, né? Bastante parecida com aquela que eu apresentei inicialmente, os elementos essenciais dessa tabela. Então, nesse caso, nós temos a variável tempo, né? Ela está variando aí, tanto de 1940 até 1980. Como a questão fato e também a questão local, se vocês observarem, ela está fixa, ela não está variando, não está sendo alterada. Sempre vai ser sobre a população do Brasil e sempre vai ser nesse período de 1940 a 1980. No caso vai estar variando, mas a população, que vai ser um fato, vai estar fixo, e o local também vai estar fixo, que é a questão do Brasil. Nesse caso, aí, como eu comentei até anteriormente, à medida da necessidade, vocês vão ajustar esse intervalo que vai passar de linha por linha, né? De ano por ano. Uma outra opção também é que nós temos aí, para cada um desses anos, um determinado total, nós poderíamos colocar, por exemplo, uma outra linha, o total de todos esses habitantes aí depende da necessidade, ou verificar a cada 20 anos qual seria esse total, ou um acréscimo, também pode ser, porque nós temos 1940 e 1950. No primeiro momento, você verificar a diferença, né, de uma década para outra pode ser até difícil, né? Tem que fazer ali fazer a subtração para saber quanto exatamente a população evoluiu ou até diminuiu. Então, uma outra opção também é deixar um espaço para você verificar justamente essa diferença, fazer um enfoque ali, né? Botar um destaque, tá? Mas aí isso é de acordo com o interesse ou a necessidade de se fazer esse destaque. Como nós vimos também, temos a questão da fonte, olha, a fonte lá é do IBGE. É cronológica ou temporal e a série geográfica, a gente também tem mais outras, né? Temos as estatísticas, vamos conhecer agora. Na sequência nós temos as séries estatísticas. Nesse caso, vocês observarem a questão do local, né? Local e tempo, ele é fixo. E também a questão que o fato ele vai ser variável, no sentido de que a religião ela vai ser alterada. Então, por exemplo, eu tenho a católica apostólica romana, católica... Você está falando de fato, lugar, local, nas séries conjugadas ou as mistas, essa série específica pode variar mais de um desses três que a gente está falando, lugar, local, tempo, né, lugar, tempo ou fato. Então, nas séries conjugadas não varia mais só um desses três aí, você pode variar 2 ou 3. Então, a gente observa nessa série, nesse exemplo da tabela aí, que está variando o quê? O local, ela pode ser urbana ou pode ser rural. O tempo está variando lá nos anos 1940, 950, 960. O fato continua o mesmo, né, que é a população residente. Mas o local e o tempo varia. Ou seja, está variando não somente uma coisa como que era lá na cronológica, que era só a variação temporal, a geográfica, que é a variação do local, do lugar, a série específica, né, que varia somente... O tempo, não, desculpa. A característica é específica e não estatística, por favor. O fato e as séries. Simples, ou dupla, ou múltipla. Tá? Simples, quando eu apresento apenas uma informação de entrada. A dupla, como já o próprio nome fala, eu vou estar fornecendo 2 valores de entrada. E o caso da múltipla, mais de 2 valores. Vamos conhecer como é que fica, então, cada uma dessas tabelas, analisando a questão dessas variáveis qualitativas de acordo com o número de entradas. Então, no primeiro momento, nós temos a variável simples, uma tabela simples, né? No caso do tipo de entrada simples. Neste caso, observando apenas um número de entrada. Se vocês observarem, nesse caso, nós temos uma tabela em que tem como título Alunos da instituição X no Tocantins. Então, nesse caso, nós temos uma variável de entrada, apenas que é a idade. Nós vamos verificar qual que é a idade do aluno e a partir da idade do aluno nós vamos verificar a quantidade total de alunos. Nesse caso aqui, dessa tabela, nós podemos observar
tanto a questão do total de alunos em termos numéricos ou em termos percentuais. Então, temos o resultado a partir da entrada em dois momentos.